Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Desde já quero dizer que me encontro muito feliz por estar aqui nesta noite com vocês, nessa festa maravilhosa. Quero agradecer ao pastor Joel por me receber aqui nesta casa com tanto carinho, ao pastor Ribamar por me receber neste ministério. Muito obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui e ter o privilégio de servir o pão. Muito obrigado. Trago um abraço do meu pastor Adriano Correia, ao qual eu sirvo debaixo da autoridade dele lá na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele é o meu Moisés, cobertura espiritual sobre mim e meu conselheiro, e eu estou aqui debaixo da autorização do meu pastor. Trago um abraço também do meu pastor presidente, pastor Hamilton Ferreira, ao qual também é cobertura espiritual sobre a minha vida. A unção, ela só é legítima se ela for exercida debaixo de uma autoridade. Então quem sai por aí rebelde, pregando e o pastor não sabe, cantando e o pastor não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não tem unção, somente emoção. Obra de Deus não se faz com emoção, se faz com unção. Quero fazer menção da minha esposa, Eduarda, a qual eu estou acompanhado aqui nesta noite. Minha sogra, Otacília, as duas são intercessoras fundamentais da minha vida, do meu ministério. Quero fazer menção também da minha cunhada Elisa, a qual está nos acompanhando aqui nesta noite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês. Vamos nos colocar sobre os pés, por favor, para que possamos ler juntos a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto tema Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Irmão do teclado, deixa Deus te usar poderosamente aqui nesta noite. Pode aumentar um pouquinho do seu volume e sinta-se à vontade. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Quem achou, grita achei. Ok, vamos ler. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E alguém pode dizer amém por esta palavra? Coloque, por favor, só a sua Bíblia no seu banco. Eu quero que você dê a mão a esse irmão que está do seu lado. E você não vai só orar nesse momento, você vai clamar. A diferença da oração e do clamor está na intensidade. Quando você aumenta a intensidade, a oração se transforma em clamor. E você não vai orar por você, você vai orar pelo seu irmão que está do seu lado. Sabe para quê? Talvez ele chegou cansado hoje, um pouco disperso. Então eu quero que você clame para que Deus venha expandir as capacidades de cognição e entendimento dele, para que ele possa absorver não 50, 70, mas 100% daquilo que Deus veio ministrar no coração e na mente do seu irmão nesta noite. Então sacode a mão dele assim e comece a clamar comigo neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez as nossas mentes e corações estão prestes a serem expostos à pregação da sua palavra, e sabemos que todas as vezes que essa exposição acontece, curas acontecem, batismo no Espírito Santo acontece, transformação acontece, libertação acontece, porque o seu Espírito desceu no dia de Pentecostes nesta terra e nunca mais subiu, mas está presente nesta casa e livre para trabalhar em nós e através de nós. Acende uma luz na nossa mente, acende um fogo em nossos corações, para que sejamos arrastados do centro da nossa vontade para o centro da tua. E é a oração que eu te faço nesta noite, unido aos meus irmãos, porque muito pode a oração de um justo. Imagina a oração de mais de 100 justos presentes aqui nesta noite. Então rasga o céu e libera aí de cima uma palavra que nos confronte, nos impacte. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus, e desde já te agradeço, porque eu creio no que o Senhor pode fazer aqui nesta noite. Amém e amém. Você que pode, tome o seu assento em nome de Jesus. Sobre a mão, sobre a graça. Meus irmãos, a igreja atual, ela está passando por um momento de uma crise de identidade intensa. E no meio desta crise de identidade, temos que saber identificar a causa dessa crise. O conceito de servir está sumindo das igrejas. Os crentes não mais se identificam como mordomos, mas como hóspedes. Cada um quer ser servido conforme o cardápio que criou para si mesmo ao decorrer dos cultos. E os falsos profetas, como bons oportunistas, eles têm tomado nessa ocasião uma posição diante dessas coisas. Como as pessoas estão desacostumadas a servir, eles vão criar somente 2 cargos dentro da igreja: o de líder e o de contribuinte. Eles não querem as ovelhas, somente a lã delas. E como as pessoas estão preguiçosas e não querem se desenvolver no reino, elas vão procurar essas igrejas, aonde é proposto ali um evangelho muito fácil de se viver, aonde basta eu participar das campanholas financeiras que eles fazem, e eu já vou me sentir com as minhas responsabilidades diante de Deus cumpridas, e eu não preciso me desenvolver como ministro e sacerdote no evangelho. Porém, uma vocação foi proposta a nós, e o chamado ao serviço foi uma missão e não uma sugestão.
É importante compreender isso, porque quando eu compreendo que eu devo exercer uma posição de servo no reino, eu dou um golpe nessa crise de identidade e paro de viver em crise para viver em propósito. É por isso que muitos têm servido debaixo de dor e não têm conseguido sentir o prazer do serviço no reino, porque estão com as suas consciências e corações em crise, e o chamado passa a ser árduo, e a vontade de desistir é intensa, e já não se tem mais prazer, porque a mente e o coração estão em crise. E o Evangelho de João é um evangelho bastante importante, para que nós venhamos trazer um antídoto para essa doença desse século. João, ele escreve o seu evangelho por volta do final do século I, talvez da Ásia Menor, da cidade de Éfeso, da igreja que ele pastoreava. E este evangelho é escrito em um tempo muito oportuno. Foi o último dos evangelhos a serem escritos, e o último dos apóstolos a estar vivo lidava com problemas intensos em sua geração. O final do século I foi marcado por discussões intensas sobre a divindade de Jesus. Nós temos um grupo de hereges que surge na época, os gnósticos, aonde eles vão tentar colocar a divindade de Cristo em xeque, dizendo que ele era somente um homem e que tinha uma centelha divina nele. Olha para cá, senão você vai se perder na mensagem. Outro grupo herege dizia que, como a carne era símbolo da impureza, era impossível a ideia, era inconcebível a ideia de que Deus tivesse se feito na carne, tivesse se feito carne. E João, olhando para esse contexto de crise teológica, ele vai escrever o seu evangelho como uma resposta, um evangelho apologético. João se levanta como um apologeta cristão e se põe na posição e no exercício de defesa da fé. Os outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram seus evangelhos noutra perspectiva. Mateus escreveu a judeus para provar que Jesus era o Messias previsto nas profecias do Antigo Testamento. É por isso que, de forma recorrente no Evangelho de Mateus, nós vamos achar a seguinte sentença: foi escrito como foi dito pelos profetas. Foi escrito para mostrar que aquilo que os profetas disseram se cumpriu. Já Marcos é conhecido como o Evangelho apressado, porque nós vamos encontrar as palavras "e logo foi", "rapidamente foi". E ele escreve debaixo da orientação do apóstolo Pedro para um público romano. Já Lucas, o evangelho de Lucas é para mostrar Jesus como homem perfeito. E ele escreve um tratado aqui. O evangelho de Lucas é fruto de um retorno desse homem de Deus à cidade de Jerusalém, e ele faz um ótimo trabalho de historiador. Ele começa a investigar de forma minuciosa o ministério de Jesus, a entrevistar testemunhas oculares do ministério de Jesus, e assim ele escreve Lucas e também Atos dos Apóstolos. Mas João, ele não vem nessa perspectiva do Jesus filho de Maria, do Jesus que tem árvore genealógica, do Jesus que é filho de Davi,
do Jesus que exerceu a profissão de carpinteiro, do Jesus que aos 12 anos estava no templo ensinando. Ele vai escrever um evangelho transcendental. Enquanto os 3 colegas evangelistas começaram pela árvore genealógica e pelo nascimento através da Virgem, João começa dizendo: no princípio era o Verbo. Glória a Deus. Glória a Deus. Da mesma forma que os 3 primeiros evangelhos, eles são sinóticos, semelhantes, similares, João ele vai começar de uma forma similar ao livro dos Gênesis. Da mesma forma que Moisés começa escrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, João começa escrevendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Gênesis capítulo de número 2, Deus cria Eva da costela de Adão, os casa no jardim. Em João capítulo de número 2, Jesus está em um casamento em Caná da Galileia. Em Gênesis capítulo de número 3, nós presenciamos a queda da humanidade. Em João capítulo de número 3, no seu diálogo com Nicodemos, Jesus vai mencionar o texto áureo da Bíblia, que é o antídoto da queda, que é: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João, ele começa escrevendo nessa perspectiva, para a tristeza das testemunhas de Jeová, que tentam burlar a tradução do texto. Esse texto é escrito de forma proposital, para mostrar que Jesus sim é Deus. E é interessante aqui, que no desenvolvimento de sua narrativa, no versículo 14 do capítulo 1, João vai adentrar a um dos maiores mistérios da teologia cristã. Da mesma forma que a doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina da união hipostática de Cristo, a doutrina que diz que Cristo tem 2 naturezas, é um mistério tão profundo quanto. 100% homem, 100% Deus, naturezas indivisíveis, na escolha de Cristo para saber quando e quanto Ele quer servir como qual de suas naturezas. No versículo de número 18, quando João vai falar sobre uma parte de um discurso de João Batista, ele vai dar um nó no leitor deste evangelho. Talvez nós seremos um pouco lentos para entender a profundidade desse versículo, mas penso eu que um judeu ortodoxo da época iria cair em um labirinto de interpretação ao ouvir estas palavras, quando ele escreve no verso 18: ninguém jamais viu a Deus. Olha só, se eu fosse um judeu ortodoxo, eu começaria os questionamentos. Quem é que Moisés viu face a face? Deuteronômios 34:10: e nunca mais se levantou profeta maior que Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Quem é que Moisés viu pelas costas? Quem Isaías no capítulo 6 escreveu: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Quem é que Abraão viu na forma de 3 seres angelicais e o chamou de Senhor? Quem é que Manoá, pai de Sansão, em Juízes capítulo de número 13, viu e conversou, ao qual o texto dizia que era o anjo do Senhor, mas ele chamou de Senhor? João continua explicando: o Filho unigênito do Pai, este o revelou. O que João está escrevendo é: todas as vezes que Deus aparece de forma visível no Antigo Testamento, era uma manifestação de Cristo.
Ele estava no animal que morreu em Gênesis capítulo de número 3 para vestir Adão. Ele estava no carneiro deitado sobre o altar do sacrifício em Gênesis 22 para substituir Isaac. Ele estava em cada cordeirinho morto em Êxodo capítulo de número 12, para que o sangue fosse passado nos umbrais das portas das casas e afugentar o anjo da morte. Ele estava todos os anos no cordeiro pascual, para que o sangue fosse aspergido sobre os judeus e eles fossem perdoados de seus pecados. Ele estava diante de João Batista e não foi confundido, porque quando João o viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nessa perspectiva que João começa o seu evangelho, e ele vai desenvolver o seu evangelho em 3 sessões. A primeira sessão, chamada de discursos, sermões e milagres, vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12. O evangelho de João, ele tem 7 milagres. Todos os 7 são propositais, escolhidos a dedo. O primeiro, a transformação da água em vinho, fazendo referência ao primeiro milagre de Moisés, a transformação das águas do Nilo em sangue. O último milagre, a ressurreição de Lázaro, aonde ele traz um morto de volta à vida, mostrando o domínio de Cristo sobre a vida e a morte, representando a última praga antes de tirar o povo de dentro do Egito, que foi a morte dos primogênitos. No capítulo de número 12, para finalizar, nós temos o casamento, nós temos o jantar em Betânia, aonde Jesus é ungido. E o capítulo de número 13, que inicia a segunda sessão, que é chamada de discurso de despedida. Dentro desta sessão se encontra o texto referência dessa festividade. No capítulo de número 13, nós encontramos os discípulos em uma circunstância de discussão. O motivo da discussão é entender quem é o maior entre eles. Pedro se levanta: será que sou eu? Tiago se levanta: eu acho que sou eu. Tomé talvez te levanta também e pensa: também eu acho que sou eu. E qual é o motivo por trás dessa discussão? Porque se a gente descobrir quem é o maior, descobriremos quem é o menor. E logo a gente sabe que o menor lava o pé de todo mundo. É por isso que João quer finalizar a sessão dos milagres, dos ensinos, dos discursos que mostram que Jesus é Deus, aonde por 7 vezes Jesus vai usar o termo eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele quer encerrar essa sessão aonde ele provou que Cristo é Deus e mostrar Deus ocupando uma posição de serviço. Diante da discussão, Jesus tira suas vestes, pega uma toalha e se cinge dela, pega uma bacia, se ajoelha nos pés de cada um dos discípulos. O apóstolo Pedro, constrangido por ver Deus o servindo, ele arreda os seus pés e Jesus diz: se eu não lavar você, você não tem parte comigo. E ele diz: então não lava somente os pés,
aqui estão as minhas mãos, aqui está a minha cabeça, lava-me por inteiro, Jesus. Jesus lavou eles. Primeiro veio o banho de água, agora é o banho de ensino. Vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. E se sendo eu mestre e senhor, lavei os vossos pés, façais isto para com os outros, porque eu vos dei o meu exemplo, para que assim como eu fiz, verso 15 do capítulo 13, façais vós também. Jesus começa a desconstruir a mentalidade de saber quem manda, para mostrar que o maior é o menor e é o que serve. Jesus está mostrando que Ele é mestre, Senhor e serve, porque servir não te exonera da posição que Deus te colocou. No capítulo de número 13, a ceia acontece logo após a lavagem dos pés. Na ceia o traidor é revelado. Jesus diz para ele: vai e faça o que tem que ser feito. E o texto vai dizer: e entrando Satanás em Judas, saiu para o trair. Eu quero abrir um parêntese aqui antes da gente prosseguir. Eles estavam há só uma semana em Jerusalém, e já foi o suficiente para os líderes do Sinédrio identificarem um corrupto entre o colégio apostólico. Pensa que Satanás não está procurando uma brecha? Pensa que ele não está procurando uma forma? E eu quero perguntar para você: se você quer ser aquele que anda com Jesus durante o dia, mas que se encontra com os líderes do Sinédrio às escondidas, se você quer ser a brecha que o inimigo precisa para entrar nessa igreja, para entrar na sua casa, na sua família, porque ele se deixou ser, revelou aos líderes do Sinédrio um local aonde eles achariam Jesus fora do alcance da multidão que o protegeria, aonde eles conseguissem prendê-lo, de forma que pudessem fazer um julgamento às pressas pela madrugada, e pela manhã ele já estivesse condenado. Foi Judas que o entregou e que foi a brecha. Mas quando Judas sai, vem o capítulo 14, aonde Jesus faz as duas maiores promessas do cristianismo. A primeira, versículo 16: e não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. E é a maior promessa, porque o Espírito Santo é Deus dentro de nós. A segunda maior promessa, versos 1 e 2: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas Judas saiu antes que Jesus pudesse proferir tais palavras, porque se você quer ser a brecha, entenda, não tem reino dos céus para você, não tem Espírito Santo para você. Aí entra o capítulo 15. Eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Eu quero começar aqui a falar sobre 7 princípios que todo chamado para servir deve obedecer. Primeiro princípio:
Princípio da verdadeira conexão. Quando Cristo está dizendo que é a videira verdadeira, é porque na Bíblia tem outras duas videiras, e que ele não pode ser confundido com as outras duas. A primeira videira, Isaías capítulo de número 5, Salmo de número 80, nós vamos ver o texto bíblico chamando Israel de videira, e agora conhecido como a videira perdida. Não podemos confundir Cristo com a videira perdida. É por isso que levar bugiganga judaica para a sua casa não vai resolver nada. É por isso que usar kippá, talite, elementos da crença judaica não vai funcionar. Porque não estamos vinculados na videira perdida. A segunda videira, videira da terra. Apocalipse capítulo de número 14 chama o sistema global de videira da terra. Não podemos trocar a videira verdadeira pela videira da terra. Tiago, no capítulo de número 4 de seu livro, ele diz: adúlteros e adúlteras. Todo aquele que se diz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não troque a videira verdadeira pela videira perdida. Não troque a videira verdadeira pela videira da terra. Ambos têm propostas para você. Ambos têm coisas para tentar te ganhar, mas como está escrito em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 2: não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus e este crucificado. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Segundo princípio, o princípio da limpeza, o princípio da poda necessária. Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Entenda, se Deus está te podando, é para não te cortar. O texto é claro, que o lavrador se aproxima da vinha, e ele começa a podar os ramos, ele começa a tirar coisas. Vai doer, mas é para te fazer frutificar. Talvez você está sentindo Deus removendo coisas de você. É Deus dizendo: pode estar doendo agora, mas sou eu te deixando um pouco mais leve, para que você possa caminhar com mais excelência na minha presença. Deus poda. A poda é dolorosa, mas continue servindo. Ainda que você precise ir para os joelhos, e de joelhos começar. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Soriamante oragácia. Te servirei porque comigo estarás. A dor da poda pode gerar sofrimento, mas é melhor do que ele ter que te cortar. Terceiro princípio, o princípio da limpeza pela palavra. Primeiro ele fala da limpeza e da poda, e agora ele vem com o instrumento de poda. Não podemos ser como Israel, onde Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos.
porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Entenda, se eu servir e o meu serviço não for bíblico, ele não traz edificação para a igreja. É por isso que Oséias, no capítulo 4, verso 6 de seu livro, ele vai dizer: o meu povo perece, porque lhes faltou o conhecimento. No próximo versículo, ele revela por que faltou. Não é porque não tinha disponível, é porque o conhecimento foi rejeitado. E ele vai dizer: da mesma forma que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também vos rejeitarei como os sacerdotes em minha casa. Entenda, show gospel não vai funcionar. Se a gente pintar tudo de preto e colocar luzes de tudo quanto é jeito, fazendo parecer um show pirotécnico, não vai funcionar. Se nós nos rendermos às modalidades das igrejas de porta larga da nossa geração, não vai funcionar. Pode até atrair, mas não vai transformar, porque o que transforma é a palavra. Deus está te esperando no culto de ensinamento depois desse congresso. Ele tem um encontro marcado com você diante da palavra, é isso. Sabe por quê? Congressos lotam, mas as escolas bíblicas estão vazias, porque a igreja atual aprendeu a viver de emocionalismo. Todo avivamento na história foi protagonizado por homens amantes da palavra, por homens amantes das escrituras. É palavra. Sori amante oragácia. Sou o irmão lá atrás que entendeu. O Espírito está falando aqui nesta noite. Eu te encontro na escola bíblica, e é lá que tu vai aprender de mim. Sori amante oragai. Quarto princípio, o princípio da permanência que faz frutificar. Olha só isso. Existe uma técnica de hermenêutica para os pregadores, que quando você vai interpretar um texto e quando você quer descobrir sobre o que o texto está falando, você vai procurar a palavra que mais aparece nesse texto. E olha só, versículo de número 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha só, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Versículo de número 9: se o Pai me amou e também eu vos amei, permanecei no meu amor. Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Está aqui. Versículo de número 16: não foste vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto. Antes de João falar sobre frutificar, ele está falando de permanecer. Essa é a parábola da videira. E o que Jesus está dizendo é que quando o ramo permanece vinculado, ele frutifica. Porque existe um agente invisível aqui nesse texto: a seiva da videira. Porque a videira, em suas raízes, transforma os nutrientes da terra em seiva,
transmite a seiva para o ramo, e o fruto surge na ponta do ramo. É a raiz e o caule que define o DNA do fruto. É por isso que, se você não permanece aonde você está, as suas raízes não aprofundam, e o seu fruto mingua. Ficar pulando de igreja em igreja não vai resolver o seu problema. Ramo não escolhe onde nasce, ele serve onde nasce. Porque tem muitos com ministério minguado, porque quando é designado aonde ele vai servir, ele vai dizer: aqui eu não quero, deste jeito eu não faço, eu quero tal departamento, eu quero tal função, por que é que não me colocam? Porque ramo não escolhe onde nasce, ele nasce aonde a vinha escolhe como local de nascimento e o nutre. E quando ele permanece nessa nutrição, a vinha faz com que a flor, no tempo certo, brote no ramo. Ela vai nutrindo aquela flor, ela se fecha e começa o fruto a ser gerado. Permaneça. O fruto é a evidência do vínculo. O fruto que você produz é a evidência do vínculo que você tem. Corre dentro de nós a mesma seiva que corre dentro do caule. E aqui o princípio de número 5, o princípio da dependência. Entenda, Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Mas é interessante que ele escolhe se mover como homem, mas não como qualquer homem, mas como homem cheio do Espírito Santo, que é a seiva. Mateus capítulo de número 3, nós vamos encontrar no texto bíblico Jesus descendo segundo a sua própria vontade, olha para cá, para ser batizado por João nas águas. Nós temos uma manifestação da Trindade ali. O Filho está nas águas, o Pai é ouvido a voz dele dos céus dizendo: eis aí o meu Filho amado em quem me comprazo. E logo após isso vem o Espírito em forma de pomba. Depois do batismo de Jesus, o texto vai dizer: e foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto. Entenda, uma vez que você vem segundo a sua própria vontade, você desfruta das coisas concernentes à sua vontade, mas depois que você é batizado no Espírito Santo, você não se move mais segundo a sua própria vontade, mas é o Espírito de Deus que te conduz. E é esse Espírito que Jesus prometeu aos discípulos, João 14,16: e não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 49, antes de subir aos céus, Jesus disse: ficai pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder no texto original é o termo dunamis, de onde vem os termos dinamite, dínamo, dinâmica, sugerindo a ideia de movimentação, movimento. Sim. Antes de subir, em Atos capítulo de número 1, verso 8, ele vai dizer: e há de vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após receber essa promessa, os discípulos começam a orar. São cerca de 500 pessoas. Quantas pessoas? Depois de 10 dias de oração, já são 120 pessoas.
380 pessoas não vão passar por essa barreira chamada barreira da oração. Esse é o vínculo entre o ramo e a videira. É óbvio que vínculo é relacionamento. Já viu que aonde o ramo sai de qualquer árvore, existem marcas do crescimento? São evidências do vínculo. É porque a seiva que estava no caule passou por você. É por isso que Jesus se moveu, não como Deus, mas como homem cheio do Espírito Santo, para ser didático. É por isso que no verso 12 do capítulo 14 de João ele diz: vocês farão obras iguais às que eu fiz, e maiores ainda. Se Jesus fala isso como Deus, não alcançaríamos, porque ele estaria falando do poder usado na criação das coisas. Mas se ele fala como homem cheio do Espírito, ele está dizendo: você pode o que eu posso na condição humana, se você for cheio do Espírito. A Assembleia de Deus não se tornará uma igreja fria e cessacionista. O Espírito continuará se movendo em nós. Nos nossos cultos continuarão tendo línguas estranhas, interpretação das línguas, profecia, discernimento de espírito, dons de curar, operação de maravilhas, porque o Espírito de Deus está sobre nós, nos capacitando para a obra. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12 da primeira epístola: e o dom de Deus é dado a cada um para aquilo que for útil. O cessacionismo não tem um versículo sequer para defender a sua tese, e tem toda a teologia de Lucas contra a teologia medíocre deles, porque é muito fácil viver sem que tentar quebrar essa barreira, que é a barreira da oração, até que o poder venha. Charles Finney, um homem cheio do Espírito Santo, certa vez disse: eu não saio do meu quarto enquanto não tiver tudo bem entre mim e Deus. Dependência é Deus dizendo: dependa de mim, dependa de mim. Eu te garanto que tem ramo que chegou aqui seco, mas que desde o início do culto já está sentindo a seiva correr pelas suas veias de novo, já está ouvindo a voz do Espírito dizendo: eu quero renovar o teu chamado. Aquilo que nós fizemos juntos um dia, eu quero que você se disponibilize para que nós possamos fazer de novo. O Espírito é que está aqui nesta noite com uma proposta para você, dizendo: eu quero renovar você, eu quero revitalizar você, eu quero te dar vida em vida e abundância. Mas a pergunta é: você quer? Glória a Deus. É o Espírito dizendo: dependa de mim. Eu não consigo. O Espírito Santo está te dizendo: eu consigo. Eu tenho medo, e o Espírito está dizendo: eu não tenho. Eu sou despreparado, e o Espírito te dizendo: eu preparo você. Eu não tenho voz, e o Espírito dizendo: eu trabalho na sua voz. Eu não tenho unção, e o Espírito está dizendo: eu te dou unção, eu te dou glória, eu te dou vitalidade, eu faço o fogo da palavra arder dentro do seu coração, eu te dou entendimento. Eu te coloco aonde você nunca pensou que um dia iria chegar. É o Espírito de Deus quem quebra as barreiras que aparecem na nossa frente, que intentam impedir o chamado de Deus de se desenvolver em nós. É o Espírito Santo, é a parte sobrenatural do nosso chamado. Entenda: obra de Deus não se faz com boa vontade, obra de Deus se faz com unção. E o que é unção? Princípio de número 6:
princípio da autenticidade. Perguntaram certa feita ao pastor Antônio Gilberto: pastor, o que é unção? Eles pensaram, pastor Joel, que a resposta que ele daria, ele começaria lá no Gênesis, mostrando, todos os princípios da unção, os 7 óleos que compunham a unção no Antigo Testamento, a unção de rei, unção de sacerdote, unção de profeta. Mas ele deu uma resposta muito simples. Unção é que uns são, outros não. Nós temos que tomar muito cuidado por não vivermos de forma autêntica. Deus não chamou você para imitar ninguém. Quando Deus chamou Eliseu, e ele tinha um pedido para fazer para Elias, ele pediu não a mesma unção, ele pediu dobrada. Era como se ele tivesse dito: eu estou sucedendo você, mas o meu ministério não vai se desenvolver na tua sombra. Eliseu queria ser autêntico. O tempo de Elias foi maravilhoso, mas passou, agora é o teu. Toma cuidado para não julgar o jogo da imitação, para que o seu ministério não seja somente a reprodução do que estão fazendo lá em cima, para que o ChatGPT não seja o autor dos seus sermões. Seja autêntico. O pastor da maior igreja na Coreia do Sul, Paul Yong-cho, certa feita fez uma oração dizendo: Senhor, eu quero pregar igual o Billy Graham. Foi para um congresso, pregou igual o Billy Graham. No meio da mensagem ele já estava rouco. Voltou para o hotel chorando e perguntando a Deus o que aconteceu. E Deus disse: eu já tenho um Billy Graham, eu não preciso de 2, porque cada ramo é autêntico em seu lugar na videira. Deus não quer que você seja eu e nem que eu seja você. Deus quer que venhamos desenvolver uma identidade no reino, que você busque e persiga aquilo que é teu. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Em algumas ocasiões sim, mas na maioria das vezes vai ficar sem fazer, e você será responsabilizado. Ezequiel 3,18. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerás, e sabendo tu isto, não alertar o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio vai morrer na iniquidade, mas o sangue dele eu vou cobrar da tua mão. Nínive tem que ser de Jonas. Deus não vai fazer isso aqui para que outro seja posto no lugar depois. Mas aonde houver permanência e autenticidade, Deus irá investir. Veremos a mão de Deus sobre nós se levantando ao nosso favor, se nos disponibilizarmos na obra como servos autênticos. Temos uma identidade pentecostal que deve se desenvolver em nós. 7º princípio, versículo de número 16: não fostes vós que me escolhestes a mim. O princípio da escolha. E eu acho um princípio muito importante, porque tem pessoas que não têm fruto e não geram fruto porque não se sentem merecedores de gerar. Entenda isso. Você não tem boas obras para ser salvo. Esquece isso. A salvação é pela graça. E calma, eu não sou calvinista, só estou citando Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras é para quem não merece, porque é por graça. Talvez você chegou aqui dizendo: Deus, eu não mereço, e Deus está dizendo: eu sei. Mesmo sem merecer, eu escolhi você. Mesmo que vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, quando vocês estavam perdidos no lamaçal do pecado, eu vos amei primeiro. É Deus dizendo: eu te amei enquanto você ainda estava na prostituição. Eu te amei enquanto você ainda estava nas drogas, enquanto você ainda estava assaltando, enquanto você estava se divertindo nas noitadas. Eu já amava você, porém eu já havia te escolhido. E é por isso que eu te trouxe, porque eu escolhi você. Eu escolhi você. Serviço é por escolha. Eu não mereço estar aqui. Tem um monte de irmãos que mereciam estar aqui, muito mais do que eu. Soria manchoragácia. Eu não mereço. Deus vai reclamar com quem te escolheu. Você não sabe o porquê, vai reclamar com quem te escolheu. Está difícil permanecer, vai reclamar com quem te escolheu, mas te escolheu. E aqueles que Ele escolhe, Ele capacita. E aqueles que Ele capacita, Ele envia para que eles vão e deem frutos, e frutos em abundância. Jesus fecha o sermão, vai para o jardim do Getsemane e chama 3 discípulos. Eu ensinei como servir, agora me deixe mostrar. Jesus é assim. Jesus não só fala, Ele fala e faz o que disse. Porque agora Judas aparece dentre a escuridão. Os soldados prendem Jesus. Pilatos, Herodes, Pilatos novamente, Barrabás volta para casa. Jesus é crucificado, tomba na cruz, não foi morto, deu a própria vida, foi sepultado. No terceiro dia, alguém sabe o que aconteceu? Apareceu ao longo de 40 dias para mais de 500 testemunhas. Quando em Atos capítulo de número 1, Ele subiu aos céus. E enquanto subia, o anjo do Senhor que estava ali disse: por que olhais para aquele que sobe? Do mesmo jeito que Ele está subindo, Ele virá. Ele virá. Nós estamos diante das palavras de Paulo aos Filipenses no capítulo de número 2: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo e assumiu forma de servo, e foi submisso até a morte, e morte de cruz, de forma que soberanamente Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia!
Da mesma forma você está doendo, não está? Está chorando, não está? Você é de carne e ossos, está sentindo, não está? Mas no toque da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, de forma alguma precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos. Os que estiverem vivos, tem alguém vivo aí? Não. Se tiver vida aí, eleva o tom desse glória, eleva o tom desse aleluia, porque o texto diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens. Só quem vai encontrar com os que morreram em Cristo nas nuvens, no dia do arrebatamento. Levanta a mão para cima, pode glorificar a Ele. E após esse piscar de olhos, você será recebido nas portas, e ouvirá alguém dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Fique sobre os seus pés, por favor.